Hoje pode. Com Marcelo Abud. Não há dúvida de que o Oscar é uma das premiações mais aguardadas todos os anos. E hoje eu resolvi aproveitar nossas indicações para trazer alguns podcasts de cinema que também merecem estatuetas. Na categoria Tradição, aparece o podcast do portal Cinema com Rapadura, com um elenco que conta com profissionais do jornalismo, da publicidade, designers, cineastas e comunicadores. O Cinema com Rapadura é um site multimídia referência no assunto. Na podosfera, a turma é protagonista desde 2006 e traz discussões sobre séries e filmes em episódios que têm duração de um longa-metragem. O formato é aquele que se tornou tradicional no Brasil e que mistura bate-papo descontraído com muito conteúdo e pesquisa. E além disso, o RapaduraCast leva também o Oscar de melhor 1º de abril, com este anúncio feito em 2017. Acompanhe. É o que a gente faz, né? O pessoal cantou a bola, né? As lives a gente deixou cada vez mais parecido com o RapaduraCast, né? Então... Em 2004... Começa em 2006, por ali. Em 2004 saiu o Cinema com Rapadura, em 2006 foi lançado o RapaduraCast. A primeira edição do RapaduraCast, né? E daí a gente resolveu colocar um fim na história, um fim pelo menos momentâneo na história do RapaduraCast, né? Enfim, o conteúdo continua aqui no Mentira da Porra, mas é toda quarta-feira, Zé Ruela. Tome bufo! Eu não tava mais aguentando. Eu não ri, Joel. Na categoria Originalidade, o Oscar vai para o Cinemark. A rede de salas de cinema criou o podcast Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém, que está em exibição há 1 ano. Nos episódios, Érico Borgo e Aline Diniz colocam o foco em títulos da sétima arte que você tem que defender porque todos dizem que é filme ruim. Tô aqui, 20 anos trabalhando para cultura nerd já, e nesses 20 anos, parte expressiva deles foi como crítico. E crítico é uma profissão muito legal, porque você pode assistir tudo, você vê tudo antes, mas ao mesmo tempo... Você tem que dar nota pros filmes. Você tem que ser chato, você tem que ser crítico. O nome da profissão é ser crítico, né? Então você tem que ser técnico, você tem que analisar tudo o tempo inteiro. Então às vezes tem aquele filme que você assiste e você quer muito gostar, acaba não gostando porque você olha muito tecnicamente para ele. E aí, não sei, com o tempo, alguma coisa vai se apagando, eu acho, dentro do crítico, sabe? Cara, eu acho que também existe muita questão da bagagem, assim, porque como crítico, às vezes você pode não gostar daquele filme, mas pela bagagem que você tem, pelas coisas que você consumiu, pelas paixões que você construiu ao longo da vida, aquele filme te toca de uma maneira diferente. Então, já aconteceu muitas vezes comigo de, como crítica, eu não apreciar o filme, achar que ele não é tão bom assim, mas como fã, eu gostar muito e querer defender aquilo com todas as minhas forças. E aí que vem a nota 3, que é aquela nota mediana, assim, ó, sabe? Total. Porque tem uma coisa que, olha, eu não sei todos os críticos, mas tem um negócio que eu detesto fazer da nota, porque a nota é tão subjetiva. Esquece a nota não dá, não dá, é horrível. Os episódios do Não Existe Filme Ruim do Cinemark têm duração de média-metragem e são lançados quinzenalmente às segundas-feiras no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast e outros agregadores. Continuando as indicações para nosso Oscar do podcast, vamos ao destaque na categoria Sacada. Não vou falar do Cinema na Varanda, que também é uma boa pedida, mas aqui a sacada é usar a fala para tratar de filmes, inclusive da era do cinema mudo. O podcast Filmes Clássicos é uma criação de 4 cinéfilos que conviveram durante 10 anos trocando ideias em uma comunidade fechada sobre o tema. Em 2014, eles decidiram colocar as opiniões do grupo para quem quisesse ouvir. Isso no podcast Filmes Clássicos. Eu, Fred Almeida, estou falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, falando do
Rio de Janeiro também. Meu vizinho aqui, quase agora. Mas o Rafael já falou aqui, o pessoal que reconhece a voz dele, Rafael do blog Palavras de Cinema, falando de Jundiaí, de novo aqui com a gente. Fala, Rafael Amaral. Seja bem-vindo mais uma vez. O cinema clássico também é assunto no episódio de 17 de março do podcast Cinematório, que leva o Oscar em criatividade. Neste episódio, Renato Silveira e Kel Gomes comentam as novas versões de Amor Sublime Amor, dirigida por Steven Spielberg, e de O Beco do Pesadelo, com direção de Guilherme Del Toro. Mas o Cinematório tem sessões variadas e apresenta conteúdos divididos em 4 categorias. No Em Foco, o podcast faz análises de filmes importantes na história do cinema. Já o Plano Sequência é dedicado à filmografia de diretores e diretoras importantes. No Cinefonia, destaque para produções do cinema mineiro. E o Cinematório Café é o que se dedica às novidades em séries e filmes. E caso você não tenha visto os filmes que concorrem ao Oscar 2022, o Cinematório tem episódios sobre todos eles. Para concluir nossos destaques do Oscar dos podcasts, eu apresento uma novidade na categoria Podcast em Vídeo. Eu estou falando do podcast do canal tradicional Pipocando, criado por Bruno Bock e Rolandinho. O Pipocando Cast está disponível no YouTube e traz os bastidores de produções cinematográficas e entrevista profissionais que estão na frente e atrás das telas. Eu quero destacar aqui que há dezenas de outros podcasts que falam de cinema e merecem estatuetas. Mas nosso tempo é curto e procuramos destacar os que figuram no Oscar de mais curiosos. Por hoje é isso. Na semana que vem eu volto com mais novidades e curiosidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!